Olá, pessoal! Hoje trago para vocês os 5 top 5, Os 5 principais temas recebidos pelos profissionais de compliance na área trabalhista, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles, por incrível que pareça, o assédio moral. Olha só, assédio moral organizacional, um dos principais temas recebidos. E o que acontece, né? Mesmo ainda a gente passando por essa questão da pandemia, o trabalho remoto ou híbrido, por incrível que pareça, pessoal, não caiu. Ao contrário, tem aumentado o número de denúncias por assédio moral no Brasil. Engraçado, né? Mas não tem nada de engraçado nisso não. O assunto é muito sério, merece sim uma abordagem por parte de vocês, por parte nossa, né? Tanto dos profissionais de recursos humanos quanto pelos profissionais de compliance, área jurídica e tudo mais. 2. Os vínculos trabalhistas em geral. Olha só, a gente está vivendo cada vez mais, né, pessoal, um momento de diferentes vínculos empregatícios. Não só a relação CLT, né, seletista, vínculo de emprego, como a gente chama, direto, mas também os demais prestadores de serviços. E aí eu chamo a atenção para quê? Olha só, os cooperados, por exemplo, né? Cooperativas, hoje nós temos muitas cooperativas dentro do ambiente laboral, os chamados PJs, pessoas jurídicas, né? Então a gente tem algumas pessoas prestando serviço como pessoa jurídica dentro das organizações. Não deixa de ter uma relação direta ali com os empregados, com todos os colaboradores. Mais os estagiários. A gente, né, por incrível que pareça, acaba esquecendo dos estagiários e eles são fundamentais. Quantos de nós, né, pessoal, já vimos isso? Por exemplo, aquela estagiária que recebeu lá, por exemplo, um caso de assédio e não soube reportar, ou então aquele estagiário que presenciou alguma irregularidade e não denunciou. Os menores aprendizes. Muitas empresas possuem um jovem, né, chamado menor aprendiz, que está aí diretamente na relação de emprego e nem sempre recebe os mesmos treinamentos que os empregados. Então, essa turma precisa sim receber aí o atendimento correto, né, ter todo treinamento, capacitação e tudo mais, tá bom? Só para fechar, né, para completar aí, o que nós chamamos de terceirizados, os prestadores de serviços. Essas pessoas em diferentes segmentos, pode ser na limpeza, pode ser na área de segurança, pode ser em algum lugar, logística, enfim, que estão diretamente conosco e, claro, sofrem as consequências aí dos chamados vínculos empregatícios em geral, tá bom? Terceiro item, marquei aqui para vocês, saúde e segurança do trabalho. Nós nunca tivemos tantos casos, e se a gente parar para pensar, né, o burnout, que agora a gente entende como aquele nível altíssimo de estresse, está presente em quase todos os segmentos. Então, saúde e segurança, né, pensando na questão ergonômica, pensando em você que trabalha aí híbrido, as denúncias têm chegado, porque nem todas as empresas estão provendo recursos, estão provendo condições relacionadas à saúde e à segurança. E olha, posso esticar aqui um pouco mais, numa outra aula eu vou falar só sobre os acidentes, porque tem muita empresa que não sabe agora, tive um acidente de trabalho, mas ele está na casa dele, e aí, registro ou não registro? Olha só, né, gente? Então, enfim, mas a gente depois discute isso numa outra aula, tá bom? Estou seguindo aqui os top 5 na área de compliance. O próximo é o que? Know your supplier, ou seja, conheça os seus fornecedores. Muitas denúncias chegando por meio de fornecedores. Então, se a sua empresa tem aí um ramo, né, mais de um fornecedor, é importante que você saiba quem são, né?
quais são, que tipo de fornecedor, se é um fornecedor contínuo ou se é um fornecedor esporádico, tá bom? Então é importante o conhecimento dos fornecedores. E para completar a lista aí dos top 5, o Know Your Employee, ou seja, conheça os seus empregados. Gente, com as redes sociais está cada vez mais fácil e mais barato nós conhecermos os nossos empregados, não é mesmo? E quando eu falo empregados, de novo, é aquela lista lá com todos os vínculos, tá bom? PJ, cooperados, os terceiros, estagiários, menores aprendizes, tá bom? Todos. Então, Know Your Employee, ele tem essa importância, porque a gente sabe, muitas vezes, o próprio ou denunciante, ou a própria vítima, ou uma testemunha, tem muita informação nas redes sociais. Então, é importantíssimo, primeiro, fazer um bom levantamento para ver se... Como é que a gente está admitindo certo essas pessoas? Não é? Como é que está o seu programa aí de admissão? Um outro, eu admiti corretamente. O meu programa de retenção. O que eu faço para reter? Se é um talento, se é uma pessoa que de fato trabalha bem, como é que eu faço para reter isso? E treinar, né? Capacitar essas pessoas em todos os níveis. E o último aí que é o seguinte, eu treino bem, eu admito a pessoa correta para minha empresa ou para minha instituição, só que em alguns momentos, o que acontece? Felizmente ou infelizmente, ou essa pessoa pede demissão ou nós temos, né, que fazer um desligamento dele. E aí o que acontece? Como é que eu faço? Muitas denúncias chegam por quê? Porque a pessoa não soube, né, a área ali não soube demitir. E às vezes a pessoa ela sai muito descontente naquele momento do desligamento. Então é importante saber, né, não só a admissão, a retenção, mas também como, né, a forma de demitir aquele empregado. Tá bom, gente? Olha, com esse vídeo de hoje, nós fechamos então os 5 top 5 de denúncias, né, de recebimento de denúncias pelos Compliance Officers, Chief Compliance Officers, chamados CCOs, dentro das nossas organizações, tá bom? Gente, lembrando, né, olha, se você gostou desse conteúdo, compartilha, dá o seu like, me mande um comentário, de repente você tem algum texto ou alguma contribuição, me manda e eu preparo outros vídeos aqui também para vocês, tá bom? Sempre a integridade começa em casa.